Hoje não é um vídeo de aula, nem questões comentadas, mas é um vídeo extremamente importante, tá? Eu relutei em gravar esse vídeo, mas eu tenho a obrigação de falar. Porque ontem eu assisti um vídeo aqui de um canal até grandinho no nicho de concursos públicos, um canal que eu gosto, que eu assisto, que eu sigo desde antes de ter o meu canal. Só que eu percebi que nem a pessoa que estava falando e nem muitos seguidores não sabe o que é autismo. Não sabe o porquê que o autista é PCD e por que necessita dessa vaga e por que não tem essa vaga. Muita gente lá confunde deficiência física e não sabe que é um transtorno. Então eu vou explicar nesse vídeo aqui por que é da necessidade. E vou responder também vários questionamentos que eu vi no vídeo lá de ontem e outros vídeos que eu vi também, alguns questionamentos sobre esse assunto, para tentar esclarecer um pouquinho sobre isso aqui. Para mostrar para vocês que o mundo autista não é o mundo que você está vendo lá no filme, não. Tá legal? É um pouquinho diferente. E o autista, quando a gente fala, nível 1, nível de suporte 1, suporte 2, suporte 3, nível leve. Aí eu vi muita gente falando, até a opinião da pessoa que gravou o vídeo ontem falando, porque não conhece o nível que eles falam suporte 1, que eles falam que é leve. Fala assim, mas aquilo lá, eu tenho um amigo que ele viaja, ele vai no supermercado, ele faz isso, ele faz aquilo, e tá pegando a cota de alguém realmente que necessita, igual nível 3, que não fala, que precisa de alguém para ajudar ele a comer, tá? Então vou te explicar, por uma vez por toda, responder algumas perguntinhas sobre esse assunto agora, tá legal? Eu quero saber sua opinião também, se você concorda comigo ou não, porque quem está falando com você hoje não é o professor Jardel. Tá? Quem está falando com você hoje é o autista Jardel. Tá? Vou deixar o professor Jardel de lado hoje. É o autista Jardel, que todo mundo que me vê aqui nos vídeos fala que eu não tenho nada. Todo mundo que me encontra na rua conversa, seu livro você tem autismo? Deve ser nível bem levinho, né? Quem está falando com você aqui hoje é o pai do Bernardo, autista. Meu filho também é autista. Tá legal? Então vamos lá responder algumas perguntinhas. A primeira lá que eu vi lá, a pessoa comentou lá: PCD de verdade é quem tem deficiência física ou que não consegue trabalhar sem ajuda. Se a pessoa consegue andar, falar, estudar sozinha, não deveria entrar na cota. Isso prejudica quem realmente precisa. O que a gente aprendeu na escola? Deficiente é quem não anda, quem está de cadeira de roda, quem não tem um braço. Isso que a gente aprendeu, deficiência física. Tanto é que nas plaquinhas que você vê lá, estacionamento voltado para deficiente, tem um cara lá sentado na cadeira de rodas. Então, mentalmente, a população acha, se você não viu nada lá faltando na pessoa, a pessoa não é PCD. Só que, o que fala a nossa lei? O decreto 3.298 de 99, a Lei Brasileira de Inclusão. Considera-se que deficiências podem ser físicas, sensoriais, intelectuais, mentais. Então, o autista de nível 1 pode ter sérias dificuldades no ambiente de trabalho, principalmente interações sociais, planejamento e regulação emocional. Então, aqui, o Jardel, você é muito inteligente, você grava muitos vídeos, você está passando em concurso, você faz isso. Por que você, alguém parecido com você, poderia ter cota? Por quê? Vamos lá. Quando a gente fala de cota no serviço público, a gente pensa o seguinte: é a pessoa que é discriminada na hora de contratar um serviço normal, sem ser serviço público. Por exemplo, um cadeirante. Talvez ele estudou nas melhores escolas, foi um ótimo estudante, ele é empolgado, ele é proativo e tudo, mas ele está na cadeira de rodas. Muitas empresas não vão contratar ele.
Porque dificuldade de acesso nessa empresa, porque essa empresa vai ter rampa para tudo, ter elevador, dificuldade de arrumar espaço na empresa, porque vai necessitar um espaço um pouquinho maior para entrar lá na mesa. Ou seja, eles vão colocar várias barreiras. Se tem uma pessoa que é dita normal e um cadeirante, vamos contratar a pessoa dita normal, que é menos problema para mim. Por isso a pessoa física colocar uma cotinha lá, para que ele tenha a oportunidade de trabalhar. Mas aí o autista nível 1, por que não consegue trabalhar no emprego? Agora imagina só, eu como autista, eu não consigo, o que as empresas pedem? Trabalho proativo, trabalho em equipe, trabalho em grupo, trabalho dinâmico. O que o autista, a maioria, com o espectro é amplo, o que a gente prefere? Um lugar silencioso, sozinho, trabalho repetido. Sim. O que eu estou fazendo aqui agora com vocês? Eu estou num quartinho pequenininho aqui, de 5 metros quadrados, pequenininho mesmo, sozinho, com a porta trancada, a janela fechada, um silêncio total, trabalhando. Isso para mim aqui é a maravilha do mundo. Só que se eu tivesse uma empresa, ter que trabalhar, ter que conviver, ter que fazer aquelas dinâmicas em grupos que as empresas pedem, aquilo me matava. Eu nunca parei no emprego. Eu tenho mais de 40 anos de idade e se eu tiver 6 meses de carteira assinada, é muito. Eu nunca consegui parar no emprego por causa disso. Fora que muitos empregos, por causa de barulho, eu não consigo ficar lá. Qual que foi minha fuga? Serviço público. Só que eu não sabia que era autista. Jardel aqui descobriu que era autista com quase 40 anos de idade. Então eu pelejei, eu achava que eu que não conseguia, eu que era burro, eu que as pessoas fazem, mas eu não consigo. Era o Jardel. A sorte que eu consegui passar no serviço público. Tá? Vamos falar isso mais pra frente. Outra coisa, o autista. Por exemplo, se eu estiver num restaurante com música, sabe, com minha família, com música ao vivo, muitas pessoas conversando na mesa, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou chegar em casa e minha bateria social acaba. O autista tem esse negócio da bateria social. Se eu chegar em casa, eu vou apagar, eu vou desmaiar, eu vou ficar paralisado em cima de uma cama durante horas, até recarregar, sem conversar com ninguém, sem comer, sem ir no banheiro, sem estudar para concurso. É um prejudicial para mim estudar para concurso nesse caso. Se alguém me chatear lá no serviço, ou na rua, ou no meu filho, vai acontecer a mesma coisa, minha bateria social acaba. Quantas vezes eu dormi, eu apago, é para dormir mesmo. Por exemplo, meu filho teve uma crise esse mês, semana passada. Só que a crise dele eu tive que brigar com ele e me deu uma crise também. Eu também tenho crise, que eu não fui tratado. Eu tô fazendo tratamento a partir de agora. Sabe o que aconteceu? Quando minha esposa chegou em casa, foi procurar a gente, meu filho apagou, porque ele teve a crise, eu briguei com ele, ele apagou, porque ele foi contrariado, ele apagou e dormiu mesmo no sofá, e eu estava dormindo na cadeira. Ela encontrou 2 dorminhocos. E aí? Se eu tivesse um emprego público, que patrão que ia regularizar isso? Outra, eu por ser autista, faço acompanhamento psicólogo toda semana. Que emprego particular vai me liberar toda semana no horário de trabalho para poder ir no psicólogo? Outra coisa, você sabia que autismo é hereditário? Está no DNA? Essa pessoa autista de nível 1, que vocês falaram que não dá, que não teria direito à cota. Vamos lá. Essa pessoa de nível 1, provavelmente vai ter filho, ou tem filho que nem eu. Por que o Jardel é autista e o filho dele é autista? Porque é hereditário. Então a maioria dos autistas, não falando todos, provavelmente terão filhos autistas. Porque se não veio do meu pai, meu avô, ou alguém da família, teve autismo. Isso é passado de gerações e gerações. Agora, esse pai autista, essa mãe autista que está fazendo concurso, se ela tivesse lá no emprego particular, meu filho faz,
5 terapias semanais. Fonoaudióloga, ele vai na terapia ocupacional, ele vai na psicóloga, ele tem a neuro, ele tem várias terapias. E tem coisas para fazer motor, sabia que a gente não tem, eu não sei nem o nome, capacidade motor? Então eu tenho que colocar ele em esporte para ele aprender isso, porque não me colocaram. E eu chego machucado em casa toda semana. Minha esposa pergunta, seu braço está sangrando. Onde você machucou? Eu não faço a menor ideia. Eu saio batendo na rua. Quem trabalha comigo lá no serviço público já notou que eu cheguei machucado lá várias vezes. Com a testa cortando, que eu ando na rua, não estou prestando atenção, por causa que eu tenho TDAH também. Eu bato em qualquer placa que eles colocar na frente. Porque meu corpo decorou o caminho de casa até no serviço. Se você modificar e colocar lá um pedaço, uma cadeira no meio do caminho, eu vou passar por cima da cadeira. Então você acha mesmo que todo autista que você olha, ah lá, Jardelzinho lá bonitinho, encontrei que é na rua lá no supermercado, ah, Jardel viajou de avião, igual um influenciador lá falou que o amigo dele viajou de avião, eu também já viajei de avião sozinho. Só que essa pessoa não consegue viver socialmente. Então, a gente precisa de suportes. Quando a gente fala nível 1, nível 2, nível 3, não é assim, o autismo desse é maior do que esse. Não, é o nível de suporte que ele precisa para poder seguir sua vida. Para que não acontecer, olha só essa próxima pergunta. Eu não entendo porque autista nível 1 pode entrar na cota PCD se eles são tão inteligentes que então não precisam de cotas. Isso aí é só esperteza para passar mais fácil no concurso. Agora vamos lá. Eu coloquei uma listinha ali. A fadiga extrema que eu falei. Se eu chegar no serviço particular e cheio de povo lá na minha sala, falando, de manhã tô com fadiga. Eu não tenho controle, não é, ela é preguiçoso, tá dormindo. Minha mãe cansou de mandar eu no médico achando que eu tinha anemia. Não era anemia. Eu chegava da escola e queria dormir a tarde inteira. Ah, mas todo adolescente faz isso. Mas não é de querer dormir porque você tá chateado, porque você é adolescente, porque você tá com depressão. Não, porque eu apago. Eu cansei de apagar em vários lugares, eu apago mesmo, desligo. Aí já pensou, eu acabei com a minha bateria social de manhã. Na hora do almoço eu apago, só vou acordar lá para 10 horas da noite. O patrão me mandou embora. Temos aqui dificuldades de concentração. Sim. Temos ansiedade, depressão. Só que quando a pessoa falou que a gente são tão inteligentes, essa pessoinha aqui, vamos lá, essa pessoinha aqui tá me comparando com Sheldon lá daquele seriado. Nunca assisti o seriado, mas já vi alguns shorts, alguns vídeos curtos na internet, alguns cortes, né? Então, eu já vi falar também de outro seriado, de um médico novinho, que eles falam que é autista, que é hiper inteligente. Vocês comparam a gente com o pessoal do filme. Pode ter autista super inteligente? Pode. Só que não é por causa do autismo que ele é super inteligente. Tem nada a ver. Porque o autismo nunca vem sozinho. Ele vem, igual o meu caso, com TDAH, o meu muito alto. Tá? Eu tomo remédio para isso. Tá? Eu tomo Atenta, tomo 80 gramas de Atenta todo santo dia. Porque senão eu esqueço tudo. Até onde eu parei o carro. Tá? Já aconteceu de eu sair e deixar o carro ligado com a chave e tudo, e lá no supermercado fazer toda a compra e cadê a chave? O carro tá aberto, tô lá na rua. Tá? Eu tenho que tomar meu remedinho, senão eu esqueço mesmo por causa do TDAH. Tá? Então eu tenho autismo mais TDAH. Tem gente que tem autismo mais superdotação, só que não é inteligente por causa do autismo, por causa da altas habilidades, por causa da superdotação. Tem gente que tem autismo e tem deficiência intelectual. Porque junto ao autismo com mais uma outra coisa. Não é porque a pessoa é autista nesse caso aqui que ela vai ser super inteligente. Vocês também devem estar confundindo com o tal do hiperfoco. Que todo mundo fala lá do hiperfoco. Então o cara tem hiperfoco, ele aprende tudo. Eu tenho hiperfoco.
Só que, você já viu tantas aulas que eu gravo aqui de matéria diferente? Por causa do meu hiperfoco. O meu hiperfoco é em leitura. Então eu vou pegar realmente uma bíblia lá falando de tudo de direito previdenciário e vou aprender aquilo em uma semana, talvez em 3 dias. E não é só ler para falar que leu, eu vou aprender mesmo. Só que o meu hiperfoco é naquilo. Eu vou chegar de manhã, vou ler todinho o dia inteiro e não vou cansar, porque é um assunto meu do foco de agora. Mas tem gente que tem hiperfoco em dinossauro. Na série do Sheldon lá mesmo, o hiperfoco dele era em, eu acho que é trem, né, que eu vi, pesquisei na internet. Meu filho adora super-heróis, é o hiperfoco dele. Tá? O meu hiperfoco agora é leitura. Mas me coloca para assistir uma aula. Eu vou dormir. Meu cérebro não quer estar ali. Meu cérebro vai pensar em outra coisa. Eu não é, não, mas lá. Ele é preguiçoso, ele é desatento, ele não consegue, ele não presta atenção. Não, não é, eu não consigo. Eu fico lá, teve uma vez que eu comprei 2 litros de energético, faz mal, não faz isso que eu tô falando não. E coloquei lá e comecei a beber para tentar assistir uma aula do professor que eu precisava passar no concurso. Eu não tinha canal ainda. Naquela época, eu tomei lá 1 litro de energético, dormi na cadeira. Peguei a cadeira de cozinha, aquela dura, sabe, aquela de ferro. Sentei na cadeira lá e falei assim, aqui não vou dormir. Dormi. Porque se eu contrariar, meu cérebro é assim. Vou te dar um outro exemplo de um ponto negativo do hiperfoco. Eu fiz faculdade de matemática. Quem já fez faculdade sabe que a gente tem uma semana de prova, uma semana que é só provas, né? O que acontecia comigo? Nessa semana de prova, ia ter prova de matemática, física, cálculo. Eu estava com foco em literatura estrangeira. Tem nada a ver com o curso de matemática. Eu ia para a biblioteca e lia todos os livros de literatura estrangeira, sendo que semana que vem era a prova de cálculo, essas coisas, não tinha estudado nada. E aí? E minha nota, como é que fica? Ia tirar a nota porque eu sou burro? Não, porque se o meu hiperfoco fosse naquela matemática naquela semana, eu ia ser o melhor aluno da sala. Só que passava uma semana depois das provas, meu hiperfoco já mudava para matemática. Aí eu aprendia que a matéria toda. Meus professores parecem até sabiam por quê. Talvez na prova ali eu ia ruim. Mas qualquer probleminha que eu colocava lá no quadro, até os problemas que eles não conseguiam resolver, eu ia lá e resolvia para eles. Minha nota era maior da sala. Então, tá vendo? Isso pode dificultar, por quê? Em concurso público. Se o cara não tem foco naquilo, vai ser dificuldade para ele sim. Então o cara não vai ser inteligente porque ele é TEA. Ele é inteligente porque tem superdotação, porque tem altas habilidades. É outra coisa. Uma pessoa que não tem TEA é autismo, tá? Essa pessoa que dita normal pode ter altas habilidades, pode ter superdotação também. Então isso não é uma característica do autismo. Tá legal? Vamos pegar aqui um outro depoimento aqui, ó. Mas aí é muita vantagem. O cara estuda igual a gente e ainda tem cota. Isso é roubar a vaga de quem passou na raça. Tá. Um cadeirante não estuda igual você também, não? Um cadeirante não tem mão, não tem olho para assistir a videoaula, não tem mão para escrever, para fazer seus resumos. Talvez o cadeirante ele tem até mais oportunidade de estudar do que alguém que tem autismo com deficiência de inteligência. Que alguém tem autismo, mais um TDAH que vai fazer ele ficar disperso. Vou te contar outro caso meu, então. Eu costumo fazer provas, só que eu não vou para passar. Só foi me cobrando, você não passou lá. Eu não passei porque eu não estudei toda a matéria, eu vou de propósito. Por quê? Já falei, meu filho precisa de várias... Eu preciso de rede de apoio aqui, de mãe, pai, sogro, irmão. Tá aqui, eu não vou fazer um concurso para fora. Eu só faço as provas que eu vou fazer. Tá? Eu não vou sair daqui, autismo não gosta de mudança, eu vou ficar aqui o resto da vida. Se sair um concurso bom para aqui, eu vou fazer e vou passar, eu tenho certeza. Mas lá fora eu fui lá em Vitória, no Espírito Santo, fazer uma prova. Acho que o TRF2. Algumas matérias eu sabia, que eu já lecionava aqui no canal, outras eu não sabia. E fui lá fazer a prova. O que aconteceu com o TDAH meu e o autismo junto, tudo misturado? Tava muito quente. Falei assim, aquele litoral, né? Praia, Vitórias. Eu vou de bermuda e de chinelo. Tá. Minha prova era lá no Altão do Morro, tava aqui embaixo. Já cheguei arrebentando chinelo. Não falei que eu tropeço em todo lugar, saio machucando, saio tropeçando, bato em tudo.
Arrebentei o chinelo. Tive que subir aquele morrão descalço, porque era 6 horas da manhã, tinha um supermercado lá do lado, mas não abriu. Ia abrir só na hora da prova. Eu cheguei para fazer a prova, os examinadores, os aplicadores de prova, geralmente todo mundo já me conhece por causa do canal. O cara até falou assim, opa, você é o cara do canal, tudo bonitinho. Só que essa pessoa está esperando o professor Jardel tá lá, o concurseiro Nômade está lá, o cara que sabe tudo, o cara que vai gabaritar a prova, o cara que vai sentar lá e fazer tudo direitinho. Não, quem vai fazer a prova é o Jardel, TDAH, autista. Esse cara foi abrir a sacolinha com chocolate que eu levo para me acalmar, meu TDAH. A gente tem uma hiper ansiedade também, igual aqui eu coloquei aqui, ó, ansiedade, depressão. A gente tem essa parte aqui. Eu joguei esse chocolate na sala inteira. Espalhei para todo lugar. Porque eu não tenho, eu falei, coordenação motora direito para essas coisas. Tanto é que eu preferi de chinelo, porque até hoje eu não consigo amarrar o cardápio no meu sapato. Jardel ensinou tudo de português pra mim, tudo de matemática. Mas Jardel, eu amarrando meu sapato agora, 2 minutos, menos de 5 minutos depois, ele estará desamarrado. Jardel é o cara que deixou a garrafinha dele cair e molhou a prova inteira. Então quem estava lá vendo o Jardel lá, quem que é esse cara desajeitado aqui? Não é o cara da internet. Não é o cara da internet. O Jardel, eles me colocaram lá na primeira carteira da fila que eu pedi. Eu falei que eu tinha TDAH. Aí a cabeça deles, vai colocar cá na frente então, para nada distrair ele. Não. Por quê? Tinha detector de metal que eles só faziam dentro da sala de aula, não era lá de fora. Todo mundo que entrava dentro da sala de aula e eles passavam detector de metal, eu olhava um por um. Eu não consigo. Minha cabeça tem que fazer olhar. Se um passarinho pousar ali na janela, eu vou ficar olhando para o passarinho. Vou esquecer que estou fazendo prova. Isso por causa do meu TDAH. Ah, mas aí todo mundo vê, você não, você é autista nível 1, você é autista nível neve. Nada tá te dando prejuízo na hora de fazer prova. As últimas 10 provas que eu fiz, 5 ou 6 delas, eu marquei o gabarito errado. Eu falo para todo mundo que a gente confere, marca o gabarito, faz tudo certinho. Eu não consigo olhar, eu sou distraído. Não que eu vejo, já pulei uma questão, pulei 2. De 10, 5 ou 6 eu vou marcar errado, é prejudicial. Quantos pontos você acha que eu já perdi em prova por causa disso? Marcar a questão errada. Tanto é que lá no censo, eu fiz a prova do censo correndo, trouxe um canal, eu comentei aqui no canal, antes saiu o gabarito, assim, após a prova, e falei, gente, essas 2 aqui eu errei, tá? Faz sair o resultado lá, sabe que eu perdi 2 pontos só na prova, o resto do censo eu vou acertar tudo, porque essas 2 eu passei pro gabarito errado. E lá tive sorte, foi só 2. Chegou prova de eu ter passado 6 questões erradas. Por causa do gabarito, por causa do TDAH, que a maioria dos autistas vem com esse troço de TDAH junto. Então, tá, eu tô roubando a vaga de alguém? Aqui, não tem o cara lá de cadeira de rodas que estuda igual vocês também? Ele tá roubando a vaga de outra pessoa também? Tá? O que mais eu ouvi lá? Eu ouvi isso aqui, cota deveria ser só para quem realmente não consegue viver sem ajuda. Tipo autista grau 3, que não fala e precisa de cuidador. Se o cara consegue trabalhar sozinho, não deveria estar nas cotas? Já falei, vocês estão confundindo. Para vocês, ser deficiente, autismo não é deficiente, é um transtorno. Mas a gente entra na lei da pessoa com deficiência, portador de deficiência, não sei qual é o nome hoje em dia. Só que não é só física. A gente já viu, a própria lei fala. Então se a gente tiver algum transtorno, a gente vai ter prejuízo. Com a pessoa que eu falei que ele vai chegar do serviço, gastou toda a bateria social dele, ele tem só 2 horinhas, 3 horinhas depois do serviço para estudar para o concurso, e ele dormia a semana inteira, ele está com você. Quem está com mais vantagem, você ou ele? Ah não, mas ele não tem compromisso se você está dormindo. Ele não consegue, cara.
Não é que vai chegar em casa, vai arrumar a cama, vai tampar, colocar a travesseirinha e vai dormir, não. É o cara que pode estar sentado no chão duro e vai dormir. Ele vai apagar. Ele precisa recarregar a bateria. Tá? Eu vou te contar um outro caso ainda da minha vida. Por exemplo, eu estou de licença sem vencimento. O que é isso? Quando você passa em um concurso público, passa do estágio probatório, você pode pedir uma licença, fazer assim, ó, eu não quero vir trabalhar por um tempo, mas o cargo continua sendo meu. Quando eu quiser voltar, eu volto. Tá? Só que eu não recebo nada para ficar em casa. Por que eu dou licença sem vencimento? Vamos lá. Eu trabalhava num órgão público, o prédio era antigo, era um monte de casinha emendada, era uma bagunça. Só que cada salinha que a gente trabalhava era tipo um quartinho das casas. Ou seja, ficava eu e mais 2 pessoas nesse quartinho. Eu não tinha um monte de gente entrando na sala que não era atendimento ao público. Eu fazia mais serviço interno. As pessoas da minha sala, tudo bonitinho. Fiquei 10 anos lá nesse último órgão. Tudo bonitinho, em silêncio, todo mundo trabalhando, sem ficar conversando um com o outro, nada de música alta, nada. Opa! Maravilha para todo autista. Esse ano passado, já tem uns 7 meses que eu saí. 7, 8 meses que eu saí. Ano passado, alugaram um prédio novo. Tudo organizadinho, agora tudo bonitinho, com ar-condicionado agora para todo mundo. Só que a gente não tem que essa salinha mais com 2, 3 pessoas. Agora é 10, 15 pessoas numa sala. Minha sala não atendia o público, mas as outras salinhas que juntaram para fazer minha sala nova agora, atendiam. A minha sala começou a aparecer um monte de gente que eu não conheço. A minha sala começou a fazer barulho do ar-condicionado, vir me atrapalhar. Sabe quanto tempo eu consegui ficar no prédio novo? 1 mês. Não consegui. Eu surtei. Ah lá, Jardel autismo no nível leve. Ah, Jardel é super inteligente, não precisa de cota. Mas eu não consegui. Eu tive que pedir para sair. Eu tô sem salário de serviço público há 7 meses. Tô vivendo dessas apostilinhas que eu tô vendendo para vocês aqui de R$20. É isso que eu tô vivendo agora. Tá? Aí, isso que eu te falo, se eu tivesse agora numa CLT da vida, como que o Jardel estaria agora? Jardel provavelmente teria sido mandado embora. Ou o Jardel teria pedido para sair. E Jardel estaria sem emprego. Eu estou fazendo acompanhamento, vou no psicólogo toda semana. Falei, se eu tivesse também um trabalho particular, eu não teria como ir no psicólogo toda semana. Não teria acompanhamento no neuro. Eu faço acompanhamento, eu tomo remédio. Aí o que acontece? Já deu a nível neve. Ele não tá vindo trabalhar porque não quer trabalhar, que ele é um vagabundo. Tá? Você acha que eu, que estava ganhando lá um salário de R$8.000, ia largar a mão desse salário porque eu simplesmente não quero trabalhar? Um emprego que eu já estava há 10 anos lá trabalhando, fazendo tudo, já sabia como é que o serviço. Só porque, sei lá, me deu na cabeça lá, já ficou doido e decidiu ficar em casa. Tá. A gente tem que pensar nisso também. E outra, eu falei pra vocês que as cotas são para as pessoas que não conseguem serviço fora. Vou te dar um exemplo agora da família. Que mãe que tem que levar o filho 5 vezes na semana, igual eu tenho que levar, consegue um emprego da CLT, o patrão deixa ele sair 5 vezes na semana para ficar levando. Vai ter que sair do emprego. Só que se ela for servidora pública, se ela passar nesse serviço público com essa cota ajudar ela a entrar, essa mãe tem jornada reduzida de 50%. Essa mãe vai ter tempo para levar o filho no serviço sem prejuízo do salário, não diminui o salário. Por causa, a mãe tem filho autista, o pai tem filho autista, tem redução do horário de serviço. Mas agora vai pedir redução de horário de serviço para um patrão na CLT. Ele vai falar assim, quer trabalhar, trabalha o dia inteiro, se não quiser, põe outro.
Gente, a gente tem que olhar não só o nosso. A gente tem que olhar o outro. Será realmente que o nível 1 básico, que você fala básico, é nível... Eu não sei lá que nível vocês estão falando aí, eu não sei o que é fácil para vocês. Só porque você está vendo a pessoa fazer as coisas, acha que ela consegue tudo? Eu queria saber a opinião de vocês. Porque a opinião que eu estou vendo é essa aqui, ó. Tem tanta gente com deficiência real que não consegue nem sair de casa. E tem gente autista nível 1 que passa e ainda entra na cota. Isso está errado. Está errado. O que você acha desse tipo de opinião? O que você acha do cara que fala aqui, ó, daqui a pouco ninguém mais pode reclamar de nada. Primeiro vieram as cotas para negros, depois vieram as cotas para deficiente físico, agora autista quer cota. Onde vai parar isso? Não vai parar. Sabe por quê? Você, enquanto tiver... A gente está estudando para você fazer o concurso CNU, não vai? Ou Secretaria de Educação de Minas Gerais, não vai? Lá pede sobre autista. Sabe por que eles colocaram isso? Chama-se ações afirmativas. Se tem um grupo de pessoas que não consegue entrar no serviço normal, o governo tem que criar uma ação afirmativa para tentar regularizar isso, para não deixar essas pessoas na mão. Se tem, por exemplo, negros não conseguindo emprego, tem que ter cota para eles. Você entra num órgão público, igual o meu lá que eu trabalhei 10 anos, se tiver 2 negros lá é muito. Tem 100 pessoas trabalhando naquele órgão. Não é nem 2%. 2%. Então eles precisam entrar no serviço público também. O deficiente, eu falei igual cadeirante, é difícil. Nem toda empresa vai conseguir entrar, porque não tem acessibilidade. E o autista também, nem toda empresa vai conseguir trabalhar como atendendo o público, ficando em pé o dia inteiro. Deixa eu dar outro exemplo do Jardel, então, para você conhecer melhor o Jardel. Fila. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Para merendar precisa de fila. Nunca merendei na escola pública. Duas coisas. Restrição alimentar e fila. Minha mãe mandava ir no supermercado, tem um supermercado pertinho de casa, 5 minutos a pé. Se tivesse fila, eu andava mais 20 minutos para ir no 20, 30 minutos andando para ir no outro supermercado para ver se não tinha fila. Sim. Ah, mas Jardel, se você ficasse na fila ia demorar menos tempo do que você chegar no outro supermercado. Mas eu não ia conseguir ficar nessa fila. E se eu chegasse no outro supermercado, se tivesse fila também, eu voltava para trás torcendo para ter a fila do primeiro supermercado que tiver acabado. Hoje eu me casei. Quando eu morava sozinho, eu ia no supermercado, tivesse fila, eu voltava para casa. Voltava no outro dia, voltava no outro dia, voltava no outro dia. Você casa, a mulher não deixa você fazer isso. Você chega no supermercado, ela não vai voltar para trás. O que a gente faz? Eu deixo ela lá na caixa, na fila, depois que a gente fez a compra, e eu saio rodando no supermercado com a batata toda. Nós autistas adoramos ficar rodando. Você já deve ter pesquisado aí. O meu filho, quando era pequeno, ficava olhando o ventilador, porque ficava rodando. Eu ficar andando o tempo todo no supermercado, eu consigo. Parado na fila, eu não consigo. Agora, imagina você lá num serviço que você tem que ficar em pé na... Se eu for na igreja, eu chego 40 minutos antes. Pra quê? Pra ter lugar pra sentar. Se depois lotar, chegou um idoso lá, um deficiente, querendo a minha vaga pra sentar, ou eu vou falar não, ou eu não vou falar não. Vou levantar, vou deixar a vaga pra ele, mas vou pra casa. Porque eu não vou ficar em pé. Eu não consigo, minha mente não consegue. Restrição alimentar no serviço. Eu não posso ficar pedindo marmita em todo lugar. Por exemplo, minha mente não considera feijão como alimento. Eu nunca comi feijão na minha vida. Ó, que a gente tem em Minas Gerais, é um prato típico de Minas, arroz com feijão. Eu não como feijão de jeito nenhum. Ah, mas é fresco, falta de couro. Minha mãe tentou fazer. Colocar só coisas que era para comer que os médicos mandavam. O que eu fiz? Eu não conseguia. Eu desmaiei na escola, eu peguei anemia, desmaiei na igreja, desmaiei no meio da rua, desmaio de fome. Se eu tirasse uma casquinha do meu machucado, eu me lembro, uma vez que saiu uma casquinha do machucado da minha perna, desceu aquela água até lá no meu pé, tão ralo que estava o meu sangue, porque eu não comia. E não como até hoje. Meu filho tem restrição alimentar. Então, se eu pedir uma marmita, na época da pandemia, eu trabalhei, o órgão ficava fechado, a gente não tinha atendimento ao público, mas lá dentro eu trabalhei.
Fui pedir uma marmita, eu pedi estrogonofe. Falei, estrogonofe não vai, nem é possível o cara vai pôr feijão no estrogonofe. Veio com feijão. Fiquei o dia inteiro sem comer. Não podia ir para casa na pandemia. Eu fico o dia inteiro sem comer. Eu tenho que levar minha comida lá para o serviço. Então, se o serviço não tiver uma cozinha que eu possa levar minha comida para poder comer, eu não posso trabalhar no serviço. Tá vendo? São coisinhas que você fala, nível 1, nível fácil, que você não passa. Mas já deu, você não experimentou, não sabe nem o gosto. Gente, experimenta colocar pedra na boca e tenta engolir. Tem uma coisa no seu cérebro que se chama de autossobrevivência. E não vai deixar você engolir a pedra, que o seu cérebro não quer que você morra. Mesmo você querendo, ele vai fazer de tudo para você vomitar ela, você cuspir ela. Feijão é a mesma coisa. Se eu sentar numa mesa, tiver café, um copo de café, ou tiro aquele copo de lá, eu levanto da mesa. Não suporto o cheiro de café. Eu nunca comi legumes na minha vida inteira. Então tem coisa que eu não vou comer. Pra mim tem que ser coisa seca. Vou comer uma carne sequinha, sem gordurinha nenhuma, seca. Comida seca, crocante, um torresmo, uma coisa assim. Não me venha com coisa mole não, que eu não como. Porque texturas. Mas eu sou autismo nível neve, eu não posso reclamar. Isso é frescura minha. Outra frescura, olha só. Na minha época não existia isso de autismo nível grau 1. Era só a maneira caldão, desse caladão da pessoa que não gostava de conversar. Hoje é tudo diagnóstico para facilitar a vida. Vamos lá. Esse tal caladão, era eu na escola. Era eu, por exemplo... Na faculdade eu tinha uma colega que ela morava na cidade de uns primos meus. E ela um dia chegou aqui, porque como eu hiperfoco era matemática, estava fazendo foco da matemática, então eu tinha que conversar com o pessoal na faculdade sobre matemática. Então isso eu converso. Se eu chegar numa roda de amigos, está falando de outra coisa, eu fico calado, eu não sei nem entrar no assunto. Mudo. Aí ela falou assim, seus primos falou que você chega lá com a sua mãe na casa deles, entra mudo e sai calado. Eu tenho um outro amigo meu que falou a mesma coisa. Jardel, hoje eu vejo seus vídeos lá, você fala bem. Mas você lembra quando a gente saía, eu levava você para encontrar meus amigos, você não falava, não conversava com ninguém? Eu vou em casa até hoje de parente, em casa de amigo, na própria casa da minha mãe, tô calado. E agora? Eu era o caladão. Não tinha autista. Por quê? As pessoas... Ninguém levava um psicólogo antigamente. Não tinha tanto psicólogo que eu tenho hoje. Não tinha tanto médico como especialista nessa área. Eu só vim descobrir que eu tenho por causa do meu filho. Aí o pessoal começa a falar, seu filho é por causa disso, disso, disso e disso. E eu falava, mas isso é normal. Eu sempre fiz tudo isso que vocês estão falando. Só que aí, só porque eu falei isso, eu recebi o diagnóstico, recebi o meu laudo. Não. O pessoal também ouviu lá comentando, lá, qualquer cinquentão lá, o pessoal tá comprando um laudo. Não é assim. Para você ter um laudo de autista, você tem... Eu fiquei meses indo no psicólogo. Eu fiquei meses indo lá na psicólogo, a neuro. Depois tive a avaliação com a... Tem o psicólogo, tem a neuro, tem a psiquiatra, a avaliação com ela. Ou seja, os três me avaliaram separadamente. E eu continuo indo no psicólogo até hoje. Os três, depois de ter me avaliado, na área deles, foi unânime. Mas não foi uma coisa do dia para a noite. Eles foram vendo vários estudos da minha vida, chamou minha mãe para ver como que eu era criança, que ninguém vira autista adulto, ou você nasce com ele ou você não é. Chamou minha esposa para ver como que eu sou hoje como adulto, chamou amigos para ver como que eu era com eles, para depois eu ter um diagnóstico. Então não vai pensando, qualquer um hoje tem diagnóstico. Não, qualquer um que fez teste online. Isso não é diagnóstico, isso não tem laudo, isso não serve para concurso. Tá legal? O papo de hoje foi isso aqui. Eu espero. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou tentar resolver para vocês. Tá legal? Isso não vai mudar nada aqui pro canal. Tá? Eu ter saído do emprego, se eu vou voltar, se eu não vou, se eu vou gravar mais aula. O canal vai continuar da mesma maneira, o meu foco é estudar, então meu foco não é dinossauro, não é trenzinho igual o Sheldon, não é
Então eu vou trazer muitas coisas aqui bacana para vocês. Só espero que você não seja aquela pessoa que vai discriminar um autista porque ele tá na fila preferencial do banco, fila preferencial lá do supermercado, e você não está vendo deficiência física nele, mas também você não vai julgar ele porque você não sabe o que ele está passando.